Criação de movimento, o grande eixo central da nossa metodologia, o principal pilar do marketing ideológico, que já gerou mais de 60 milhões de reais para os nossos clientes nos últimos 3 anos e contigo vai chegar a 100, 200, 300. Espero muito que você seja um dos nossos cases de sucesso. Vamos entender o que é movimento então? Para de uma vez por todas você perder essa falta de percepção do quanto criação de movimento é algo realmente revolucionário para o seu negócio. Vamos entender uma coisa, ó. Imagina que existe um mercado, correto? Você, como empresa, você como expert, você como produto, você está inserido em um mercado, correto? Você está inserido em um nicho. Em todo nicho existem 4 níveis de sofisticação, 4 níveis de posicionamento. Algumas pessoas estão posicionadas aqui, outras aqui, outras aqui e outras aqui. E eu vou te explicar que 4 níveis são esses. Então é basicamente assim, são 4 níveis que você pode estar e quanto mais para cima dessa pirâmide você tiver, mais bem posicionado você tá, mais uma legião de fiéis você tem, mais você é uma autoridade e referência absoluta no seu mercado. Líder absoluto do mercado de fato. Então o primeiro nível é o nível empresa, né? Que é onde a maior parte dos CNPJs brasileiros estão, né? Ter um CNPJ, sinceramente, não adianta perda nenhuma, né? Você abre um CNPJ amanhã, você tem uma empresa. Mas o que é uma empresa? Uma empresa, ela vende um produto. Como assim ela vende um produto? A comunicação dela é pautada em um produto. Então essa pirâmide, ela se dá baseada em como o seu negócio se comunica. Na maneira com que o seu negócio se comunica. Uma empresa, né, ou um expert, apenas, se comunica como um produto. Fala apenas de um produto. Ah, meu produto serve para isso, né? Essa água, essa garrafa de água aqui serve para beber água. Tá, mas de que marca é a garrafa? Não importa, eu tô com sede, né? É assim que o seu cliente percebe um produto. Produto é commodity. Produto bom é obrigação. Já falei isso algumas vezes aqui, né? Então, não é diferencial de mercado. Qualquer um tem um bom produto. Qualquer um vende apenas um produto. Isso não faz você vender mais, isso só vai fazer você ter CAC mais alto, porque as pessoas não estão querendo comprar, elas estão querendo se identificar, elas estão querendo ser representadas, elas estão querendo engajar emocionalmente, não comprar, né? E vai fazer você fidelizar menos, porque afinal o cara vai usar o seu produto e a partir do momento que ele usar o seu produto, a utilidade acabou, ele pode partir para o próximo nível, né? Então isso é o nível empresa, o nível mais baixo de sofisticação de mercado, ok? No próximo nível, a gente tem o nível marca. Então, o que é uma marca? Uma marca, ela deixa de se comunicar apenas como um produto e ela se comunica de maneira emocional. Ou seja, agora eu me comunico de maneira emocional, eu tenho uma emoção associada. Eu conto uma história, eu tenho uma percepção, eu tenho uma aspiração de quem o cara se torna. Eu invisto em branding. Então eu de fato consigo gerar uma marca forte que me faz ser mais lembrado, que me faz conseguir gerar emoções que fazem o cara comprar mais facilmente. Então ele não vai decidir comprar ou não só pelo aspecto racional do produto, não é? Então olhar e falar assim, não, peraí, mas esse produto serve para alguma coisa? Não necessariamente. Por exemplo, um relógio, né? Um relógio, ele serve para ver a hora. Mas por que você compra um Rolex? Por que você compra um Patek Philippe? Por que você compra, né, um relógio de, 60, 70, 100, 200 mil reais? Cara, você compra isso por causa da marca. Você compra isso porque aquilo ali te aspira a se tornar alguém. Porque tem uma emoção associada. Beleza? Então, marca é o segundo nível. Então, o primeiro nível é a empresa. Segundo nível, marca. Qual que é o terceiro nível, Davi? Comunidade. Aqui eu paro de vender apenas emoção. Eu paro de vender apenas história e eu começo a vender pertencimento, identidade. Então, quando a comunicação é uma comunicação de empresa, ela é uma comunicação utilitária, tá? Utilitária. A gente chama essa comunicação de utilitária, ou seja, é pautada na utilidade de um produto. Garfo serve para comer. Agora, corte rápido, Tramontina, opa, marca. Emoção. Não é? Não sei se inventaram a marca de garfo que tem uma comunidade. Então, peraí, deixa eu voltar aqui para você entender a diferença entre os três. Utilitário, celular, cara, LG. Né? A LG é uma marca de celular que tem uma comunicação completamente utilitária. Tela de LED, LCD, não sei o que, bateria que dura tantas horas, blá, 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 feito de metal e o cacete, foda-se. Na prática, você fala, vou comprar porque não tenho dinheiro para comprar outro e preciso ligar para alguém, preciso usar o WhatsApp. É utilitária. A comunicação de uma marca é uma comunicação aspiracional.
Ou seja, o que é uma comunicação aspiracional? É quando há uma aspiração a me tornar aquilo ali. Ou seja, agora eu aspiro me tornar alguém que usa Rolex. Eu me aspiro a me tornar alguém que usa Samsung, por exemplo, que estaria no nível marca aqui entre, né, marcas de celular. Mas qual marca que tem uma comunidade engajada? A Xiaomi. A Xiaomi, por exemplo, ela tem uma comunidade engajada e aí é uma comunicação identitária. Ou seja, que bate, né, e joga principalmente no campo do pertencimento. Então aqui eu compro porque eu quero pertencer, não só porque aquilo me gera emoção ou porque aquilo é útil. Mas qual que é o último nível do mercado, Davi? Qual que é o nível mais sofisticado, o nível mais poderoso? Movimento. Então é empresa, marca, comunidade, movimento. Qual é a comunicação de um movimento, Davi? O movimento, ele vende uma causa. Ele vende algo maior para a pessoa pertencer. Não é só uma comunidade, mas um sonho coletivo, mas uma aspiração coletiva, mas uma transformação na nossa vida que nós faremos juntos. Isso engaja muito, isso funciona muito. A comunicação de um movimento, ela é inspiracional. Correto? Conseguiu entender a diferença? Então, produto, comunicação utilitária. Marca, comunicação emocional e aspiracional. Comunidade, comunicação identitária, base da identificação, né? Parte da identificação. Movimento inspiracional. Quando a Nike vira para você e fala "Just do it", é uma comunicação o quê? Inspiracional. Ela te inspira, não é um tênis, meu beijo. Não é um tênis, né? Quando a Cia do Sono lá, nossos parceiros que ajudamos com o movimento, dizem a marca do sono que ousou acordar. Tem nada de esse travesseiro é fofinho. Né? Eles estão falando de ousar acordar, de dormir bem para ousar acordar para o mundo. É um nível de conceito, é um nível de profundidade da mensagem muito mais poderoso. Então, para você entender e ficar prático, os 4 níveis são esses: empresa, marca, comunidade, movimento. Correto? Empresa, marca, comunidade, movimento. Quanto mais em cima eu estou dessa pirâmide, mais eu domino o mercado. Quanto mais acima eu estou dessa pirâmide, mais eu vendo, mais eu escalo, mais fácil eu vendo, mais rápido eu vendo, mais dígitos eu tenho, mais fiéis eu tenho, mais lucro eu tenho, porque de fato eu jogo num oceano azul. Quanto mais você sobe, você tem menos concorrência também. Então empresa, cara, qualquer idiota abre um CNPJ, você vai ter muita concorrência. Produto bom tem um monte. Marca, cara, você até, né, tem agora um diferencial, mas um monte de gente pode ter o seu diferencial e gerar a mesma emoção que você. Comunidade já é mais difícil, tem que gerar pertencimento, mas também não é um grande de uma transformação. Agora, quando eu tenho um movimento, bicho, quando eu consigo criar um movimento forte, é quase impossível ser passado. Olha para os maiores experts do mercado digital, olha para as maiores marcas do mercado, olha para as religiões, para os partidos políticos, para quem realmente moveu multidões ao longo da história. Tudo isso aconteceu por causa da criação de um movimento, correto? Então é isso que você tem que aprender a fazer. E eu vou te mostrar ainda nessa aula como criar um movimento. Quais são os princípios para criar um movimento. Eu não vou entrar nas ferramentas desse, né? As ferramentas de movimento realmente são exclusivas da imersão Elysium, né? E você estando no Elysium lá com a gente, você vai aplicar essas ferramentas na prática e aqui dentro da comunidade Vanguarda também, né? Que você recebeu acesso, nós temos também algumas aulas especificamente sobre cada um dos pilares da criação de movimento. Aqui eu vou abrir eles rapidamente para você entender. Então, vocês entenderam essa base aqui de empresa, marca, comunidade, movimento? Entenderam que o nível que você tem que buscar, você tem que se comunicar como um movimento. Então, tem negócios que se comunicam como empresa, tem negócios que se comunicam como marca, tem negócios que se comunicam como comunidade e os que dominam o mercado se comunicam como um movimento. Beleza? Davi, o que tem no movimento, Davi? Como é que faz para criar um movimento? Basicamente, um movimento, ele tem alguns princípios, tá? Que estão em todos os movimentos do mundo e que fica fácil de você observar, se você observar as grandes marcas, os experts, os lançamentos, os movimentos. Então, assim, ó, primeiro princípio é um grande ideal. Tem um grande ideal,
que é o grande ideal? Ele é o slogan, a frasezinha de efeito, o grito de guerra, aquilo que é repetido, que é tatuado, que é lembrado. Então, por exemplo, o Alan Spadoni lá, nosso cliente, dar certo é decisão. Né? O André Diamant também, nosso case de sucesso, coragem para ser sexy. O Bolsonaro, né? Tem lá, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A Apple tem Just Do It. A Apple tem Think Different. A Nike tem Just Do It. Aquele cara que ganhou a eleição na Argentina, o Milei, tem o Viva la Liberdad, carajo! Então, assim, ó, é o gritinho de guerra, é o sloganzinho que engaja os membros do movimento, beleza? Qual que é o segundo princípio da criação de um movimento, Davi? Um inimigo comum, né? Um inimigo ameaçador. Então eu tenho um grito de guerra, um sloganzinho, uma frase de efeito que resume a nossa crença principal, que resume a nossa transformação principal que a gente busca no mundo como movimento, e a gente tem um inimigo. O que é o inimigo? Ele é o objeto, ele é a ideologia, o discurso ou o sistema externo que representa as dores e frustrações da minha comunidade. Então, toda vez que eu for falar das dores e frustrações da minha comunidade, eu não vou culpar a comunidade, mas eu vou culpar o inimigo. Eu vou dizer, você não emagrece porque a indústria alimentícia coloca veneno na sua comida e nós juntos vamos lutar por mulheres secas para sempre. Então, o bagulho é seca para sempre, né? Que é o grande ideal. Então, assim, a coisa começa a fechar. Né? O pense diferente da Apple luta contra o status quo, que é o inimigo, sacou? Começa a fazer sentido a narrativa. Fica bonito de ver. Além disso, nós temos um líder, né? Um líder corajoso, um líder forte, correto? Que é o representante dessa marca, né? Então, por que a Nike investe milhões para colocar o Michael Jordan lá? Por que o Steve Jobs é uma personalidade tão forte? Porque pessoas se conectam com pessoas. Davi, dá para criar um movimento sem a cara de uma pessoa? Dá, mas possivelmente você vai ter que escolher um representante humano até a tua marca ter um nível de escala, um nível de respeito e um nível de posicionamento em que seja possível despersonalizar, beleza? E aí, a gente tem o quarto pilar, que é uma comunidade. Então, todo o movimento, ele tem um grande ideal, um inimigo, um líder forte e uma comunidade. Olha para qualquer movimento do mundo, vai lá 5 minutos e vê se algum dos movimentos do mundo não gabarita isso aqui. É impossível, todos gabaritam. E aí tem um segredinho, né? Que é como engajar essa comunidade. Davi, como manter essa comunidade engajada? Dentro da comunidade tem um negócio chamado MRD. Então o que é MRD? MRD é mito, rito e doutrina. O que é mito, rito e doutrina? São as histórias sempre repetidas, as práticas sempre seguidas e as regras repetidas, o código de conduta desse movimento. Então, por exemplo, dentro das histórias, né, da mitologia de movimento, nós temos uma história de criação, como Gênesis, por exemplo, da Bíblia, né, que é a história de criação daquela religião. Nós temos a jornada do líder, como a história de Jesus Cristo, por exemplo. Nós temos as micronarrativas, que é tipo, como todo o resto da Bíblia, né? Parábolas, metáforas e pequenas histórias que nos trazem crenças fortes, né? Se você perceber toda marca forte, todo movimento, ele tem sempre uma história de origem desse movimento, com o propósito inicial desse movimento, como ele nasceu, pelo que ele passou e o que ele se tornou. A gente tem uma jornada do líder, como o líder se tornou o líder, por que se tornou o líder e por que tem autoridade para isso, e várias micronarrativas, histórias com morais dessas histórias que fortalecem crenças específicas na comunidade. Então isso é a parte do mito, né, do MRD. E aí a gente tem a parte do rito. O que é a parte do rito? A gente tem rituais, né? Então, por exemplo, aquele cara que malha todo dia lá nos stories e eu coloco lá, por exemplo, não existe prosperidade sem saúde. Isso é um ritual. Né? Quando eu toco uma música e eu digo lá, você é o que você consome, né? A conduta é definida pelos olhos e ouvidos. Isso é um ritual. Né? O que é o ritual? O ritual, ele é uma prática individual, da comunidade. Tá? Então você tem uma série de rituais que uma comunidade tem, como rezar todo dia no almoço, como jogar bola toda quarta-feira, enfim, você pode ter vários rituais que uma comunidade tem, né? Treinar todo dia poderia ser o ritual da Nike, enfim, todo movimento tem os seus rituais que cada membro da comunidade faz individualmente. E aí, além do ritual, a gente tem o culto. O que é o culto? O culto é o encontro da comunidade.
Então, por exemplo, eu faço uma live todos os dias às 8h08 da manhã no meu Instagram. Essa live é o culto oficial da minha comunidade. Todo dia, faça chuva, faça sol. Todo dia, dê certo, dê errado. Eu esteja bem, eu esteja mal. Eu esteja com sono, eu esteja de ressaca, eu esteja triste da vida, né? Eu vou fazer a live às 8h08. Isso é o culto, como a missa de todo domingo, né? De onde eu tirei isso aqui, Davi? De onde você inventou essa porra? Da estrutura litúrgica da religião. Né? Eu observei a estrutura litúrgica da religião e percebi que para engajar uma comunidade fazia total sentido. Então a gente tem dentro de rito também aí o culto. E além do culto, o símbolo, né? Ou conjunto de símbolos. Então você tem aí, né, a cruz do cristianismo, a maçã da Apple, o símbolo de Nice da Nike. Eu uso esses exemplos porque são mais conhecidos. Mas, por exemplo, vocês lembram que o Bolsonaro ele pegou a bandeira do Brasil para ele? E que a camisa da CBF e o verde e amarelo passaram a ser do Bolsonaro, assim como o vermelho passou a ser do comunismo, né? E o que vermelho tem a ver com comunismo? A cor vermelha em si? Coitada da cor vermelha, né? Os caras sequestraram a cor vermelha e cor vermelha virou coisa de comunista. Por quê? Porque é a simbólica, é o trabalho da simbólica. Essa live aqui, essa aula, não é especificamente sobre simbólica, mas para você entender que dentro de rito, você tem ritual, culto e os símbolos. E dentro de doutrina, Davi, dentro de doutrina, eu tenho, né, as crenças, os descrentes e o nosso dialeto. Ou seja, o que é crenças? São nossos princípios, né? Nossas crenças, as coisas em que o nosso movimento acredita. Em quais coisas a gente acredita? Essas são as nossas crenças, beleza? Todo movimento tem uma série de crenças. Por exemplo, você chega na loja da Nike, tem lá escrito corrida na veia, não existe linha de chegada, né? 1% melhor a cada dia. Isso é o quê? São crenças, né? Amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. 7 pecados capitais. O que são isso? Crenças. A gente tem os descrentes, né? Os infiéis. Os medíocres. Né? É sempre o hater. O descrente é sempre o hater. É o movimento contrário ao seu movimento, né? Não o inimigo. Não o malvadão. O inimigo é o malvadão grande. O descrente, a melhor forma de explicar, é como se ele fosse o minion do meu malvado favorito. Sabe o meu malvado favorito? Ele é o inimigo. E os minions são os descrentes. E além disso, um dialeto. Por exemplo, na minha live diária, não era esse nome que eu queria dar para os meus descrentes, tá? Eu gosto de chamar os meus descrentes de mercenários, que é a galera do dinheiro pelo dinheiro, do dinheiro sem propósito, da vida sem propósito, do enriquecimento com casa de aposta e por aí vai. Esse é o meu descrente. O cara que não acredita em criar movimento, ele quer só fazer dinheiro enganando os outros e foda-se. Só que o meu cliente decidiu, nas lives, não chamar de mercenário, e sim de Sandra. Por quê? Porque um dia chegou uma hater na live chamada Sandra, me enchendo a porra do saco, né? Enchendo o meu saco, reclamando de tudo que eu falava. E eu, cala a boca, Sandra! Ó, galera, a Sandra quer atenção. Dá atenção aí pra Sandra. Fala beijos, Sandra. Aí todo mundo começou a falar beijos, Sandra, e agora toda vez que um hater chega, a gente fala, ó, Sandra! Olha a Sandra aí, chegou a Sandra, né? Então, isso é uma nomenclatura do descrente, beleza? Então isso é o MRD e é a estrutura litúrgica de uma comunidade. Então todo movimento, ele tem um grande ideal, um líder forte, um inimigo e uma comunidade. E dentro da comunidade, a engrenagem que mantém a comunidade engajada chama-se MRD, mito, rito e doutrina. Beleza? Então seguimos aqui para falar sobre ecossistema de produtos na próxima aula e eu espero que você tenha entendido sobre criação de movimento. Davi, onde eu crio cada um desses princípios na prática? Dentro da comunidade Vanguarda, tem aulas aprofundadas sobre cada um desses princípios e na imersão Elysium nós temos as ferramentas, plano de ação e prática de fato para sair com isso pronto para o seu negócio. Fechado? Tamo junto e é nóis! Servir para ser visto, fazer para ser lembrado.